Você já deve ter ouvido a história de Caim e Abel, onde Caim ofertou frutos ao Senhor e foi rejeitado. Em contrapartida, Abel foi aceito por ter oferecido ovelha e gordura. Caim, sentindo a rejeição, levou o irmão Abel de arrasta. Vamos fazer uma leve reflexão sobre o posicionamento de Caim nessa história, porém trazendo para os dias de hoje. E o primeiro ponto que eu gostaria de levantar é: Caim sentiu arrependimento? Não. Isso fica claro onde? Gênesis 4, versículo 13, quando disse Caim ao Senhor: grande é a minha iniquidade para ser suportada. Iniquidade, ato de ir contra a moral e a justiça. Mas ele não se arrependeu. Ele só sentiu o peso da consequência em relação ao ato que ele havia cometido. Porque ele levou o irmão Abel de arrasta, ele não diz que errou, ele não pede perdão, mas ele é punido? Não, pelo contrário, ele é protegido. Versículo 15. O Senhor lhe respondeu: certamente qualquer que matar a Caim será castigado 7 vezes. Então aquela história de que quem erra paga, já cai por terra. Então esse é o contexto, mas é agora que o bicho vai pegar, porque você entende que, independente do que você diga, independente do que você faça, se não houver culpa, você não gera pecado. O que você gera é uma consequência prática. Lembra? Quem tentar matar Caim será castigado 7 vezes? Então você percebe que não tem um juiz da moral dizendo: ó, isso é certo, isso é errado. O que julga, o tribunal, é a própria consciência. E um livro muito interessante que eu vou deixar aqui, a indicação para vocês, é Os 4 Compromissos. Quando você segue esses 4 compromissos, a sua vida muda. É basicamente você se libertar de todas essas correntes da moral. Mas a gente vai falar de moral um pouco mais para frente. Antes disso, você percebe que Caim não se julga, e quando ele não se julga, ninguém pode julgar ele. E quem ousar julgar ele vai ser mais culpado do que ele mesmo, devido a quê? A presunção moral. Porque quem é você para me julgar? Se eu não estou me julgando, quem é você para me julgar? Percebe? Então, o que é o pecado nesse contexto todo? Porque você já percebeu que não é o que é bem e o que é mal, não. O pecado, então, é quando você tem essa ruptura, esse conflito interno entre o ato que você cometeu e a sua consciência. Quando você dá brecha para o julgamento, para o questionamento, é quando você gera o pecado. E Caim, ele deu essa brecha? Não, ele seguiu firme, forte e frio no que ele havia feito. Ele não demonstrou arrependimento. Então você percebe aqui que quem condena não é o erro, mas é essa ruptura de ato e consciência. Você consegue perceber isso? Porque quando não tem essa ruptura, o que você tem? O que você mantém? O poder, a permanência e a proteção. Lembra? Quem ousar contra Caim será castigado 7 vezes? Agora, quando você ousar por 1 milésimo de segundo, dá essa brecha de questionar ato, consciência, pronto, caiu por terra. Gerou o pecado. Gerou o julgamento. E aí já não é mais só uma consequência do ato prático. E aqui eu realmente não estou defendendo Caim, mas eu quero só fazer essa analogia da imagem de Caim em relação ao posicionamento que ele teve e a realidade que a gente vive hoje. Porque quando você olha ao redor, quando você liga a televisão, e assim, sem enfeite, sem dogma, o que você percebe? Porque realmente precisa ter muita maturidade para você poder perceber e entender tudo isso. Porque você tira todo aquele conforto da explicação fácil para você poder ver a verdadeira realidade. Todos somos Caim. Todos. Mas, em algum momento, barrados pela moral. E o que seria a moral, então? Já que ela não foi baseada no que é bem e mal. Como surgiu a moral? A moral surgiu do medo, do ressentimento, mas o primordial, da necessidade de controle. De controlar quem? Os instintos poderosos que você tem. Então as pessoas que eram fortes, elas perceberam essa potência e elas entenderam que elas tinham que controlar isso de alguma forma. Como? Vamos criar a moral. Porque você percebe que a vida, o mundo, as pessoas, elas continuam cometendo atos que condenam, mas em contrapartida, a moral ela só tem atingido quem? A grande massa. As pessoas que se tornaram fracas diante da moral. Aí, diante dessa fraqueza, o que
O que foi feito? O que os fracos decidiram fazer? Decidiram gerar culpa. Não, vamos tentar se vingar dos fortes, criando a culpa, para que isso, de alguma forma, gere uma consciência neles e isso acabe destruindo eles por dentro. Agora, olha como a vida é engraçada. Não é que o feitiço virou contra o feiticeiro? Porque quem a culpa tem atingido mais? O forte ou o fraco? Eu não sei se você acompanha, eu não acompanho, mas é famosa e todo mundo fala, essa novela das 8 que tá passando agora, Vale Tudo. A culpa afeta quem? Quem que afeta? Quem é o maior prejudicado pela culpa? Não foi uma boa ideia terem criado isso. Foi um verdadeiro cavalo de pau, cavalo de Troia. Então a natureza do homem já entendemos que ela continua sendo a mesma qual? A mesma de Caim. A mesma que faz o que faz, não tem arrependimento, não tem culpa, e a culpa recai sobre quem? Sobre o fraco que ele mesmo criou a culpa. Então eu não estou dizendo que a posição de Caim é certa ou errada, mas o que eu quero frisar aqui, que querendo ou não, a moral só veio para poder segurar esse ímpeto da grande massa, essa potência máxima que tem dentro de você. Porque querendo ou não, você percebe que ela não poda o seu sonho, ela não poda o seu desejo, ela só dá um freio. Ela só fala, calma, não é bem assim. Você quer ir lá, colocar a máxima força, porque você entende que dá pra fazer assim, assim, assado, mas aí você é barrado na moral, na burocracia. Por quê? Porque não querem que você seja essa potência máxima. Então você percebe que aqui a fonte de tudo, por isso que criaram a moral. Porque imagina todo mundo sendo essa potência máxima que tem dentro de si, seguindo o seu próprio instinto, a sua própria força de vontade, não seguindo mais a regra do jogo da moral. Todos seriam livres. Todos seriam livres. Mas isso seria um problema, não seria? Os fortes continuariam sendo fortes, tendo controle na mão de poucos? Não. E aí ia gerar um problema, não ia? O que você está achando sobre isso? Você concorda? Você não concorda? Lógico, a gente entende que dentro de uma sociedade imensa dessa, a gente realmente precisa de leis, mas que, querendo ou não, na realidade, na prática, não funciona bem assim. Que essa moral, ela é muito velada e no final acaba só funcionando para aquela parte mais fraca, gerando medo, culpa, noção de pecado, porque se você não tivesse nada disso, você ia viver a sua potência máxima, você ia ser livre, porque afinal o universo, ele não sabe o que é moral. Para ele, o ser humano é um homem livre, para você viver a sua vida na sua potência máxima. E que essa história de moral é simplesmente uma lei que o homem criou para poder aprisionar e segurar o próprio homem. Então você percebe que quando você tira tudo isso da sua frente, você tira a culpa, você tira a vergonha, você tira o medo, é quando você se transforma, você descobre essa potência máxima para você viver a sua vida. Então me conta, até quando você vai continuar se curvando para essa moralidade inventada? Porque você percebe que você, quando decide viver tudo isso, você tá mais próximo da mentira, que é a culpa, do que da verdade, que é a vida. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e eu te encontro no próximo vídeo.